Eldorado FM, programa Painel Popular, portal Lesbão News. Entrevista agora, mais uma entrevista aqui para Eldorado, o delegado Andrei Costa Alvarenga. Vamos abordar aqui alguns assuntos interessantes. Em princípio, delegado, em relação às condições em que vocês se encontram, já é notório, já é sabido que desde o dia 3 de outubro passado, a DP local foi alvo de um incêndio e, a partir de então, vocês passaram a ocupar, a exercer suas funções aqui de maneira provisória, num prédio ao lado. Eu gostaria de saber como é que vocês têm desenvolvido esses trabalhos. Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia, Lesbão. Sempre um prazer falar com vocês. Embora dessa vez é com muito pesar que a gente fala, né? Dia 3 de outubro, sabedouro de todos sabem que aconteceu um incêndio. A perícia veio até o local, analisou o quê? Culpa do sistema elétrico da cidade, muita carga, muita energia, um lugar que não tinha condição de receber essa energia toda, não tinha condição de receber toda essa carga. Aos que se lembram, a delegacia é um prédio de 1958, não tinha mais condição, uma fiação antiga, e gerou esse problema. A delegacia geral no mesmo dia veio, até o Fábio Abel, o secretário, veio no dia seguinte, e conseguiram um prédio ao lado da delegacia, um prédio que é uma casa rústica, uma casa que não tem a menor condição de receber uma delegacia. Todos os nossos trabalhos estão sendo feitos já na outra delegacia, já não tinha uma estrutura boa, agora mesmo que nós estamos com uma estrutura péssima para trabalhar. O provisório vai ficando, né? Já vai indo para 2 meses e praticamente vocês estão continuando aqui, né? 2 meses. Aí me pediram que eu procurasse terrenos. Procurei um terreno, conseguimos um terreno. Até inclusive eu queria agradecer o pessoal do cartório, o pessoal do cartório todo, que ajudou muito a gente nisso. O pessoal o Tonho lá da prefeitura, o Bitonho lá da prefeitura, que ajudou a gente. E conseguimos um croquis, conseguimos uma documentação de terreno. E o que eu entreguei tudo isso para a secretaria. Já disse para eles, olha, se é por falta de terreno, não tem mais não. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Está aqui um terreno gigante, consegue cumprir a demanda que vocês precisam, dá para construir uma delegacia, sendo que detalhado lá da Cibrazen. Se a Cibrazen, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ou outro órgão que o controla este bem, quiser fazer a doação para a Secretaria de Segurança Pública, elas vão ver, você tem uma área que dá para construir uma delegacia. E ainda no futuro, porque não é bom a gente pensar no hoje, é bom a gente pensar daqui a 10 anos, 20 anos. E elas vai crescer. Qual aquele momento, delegado? Para que tudo saia do papel e passe a ser executado. Sinceramente, eu não sei. Eu sou só um delegado que está tentando lutar com o que tem. Cabe agora ao governo do estado, através dos seus órgãos, conseguir isso. E a única coisa que eu pedi e peço de novo à população de Lesbão, um dos poucos, eu quase não gosto de fazer pedidos, mas esse eu vou fazer, é o quê? Quem tiver os seus contatos, por favor, ajude. Todo mundo aqui cobra. Os representantes do caso, né? Os representantes cobram. Me chamaram até um dia, me convidaram para ir na Câmara de Vereadores falar sobre essa questão da segurança pública. Muita coisa foi falada. Eles não tinham nem ciência da metade dos problemas da delegacia. Falei até bastante, está tudo em áudio lá gravado. Falei bastante do que era necessário, do que precisava. Falei de toda a estrutura policial, certo? Certo, me cobram. As pessoas me cobram, a população me cobra. Pois bem, eu estou cobrando também de volta. Cobrando os representantes também. Me auxiliem, me ajudem. Vocês querem uma segurança de qualidade? Eu também quero. Eu também quero estrutura para trabalhar. O problema eu estou numa delegacia que sequer a internet tem. Ontem, o senhor cogitou a possibilidade de retornar à Câmara Municipal. Está em aberto também essa possibilidade? Tá, como eu disse, a delegacia está de portas abertas. A Câmara de Vereadores também é um órgão que fica de portas abertas. E eu moro em Lesbão. Posso não ser cidadão lesbonense, posso não ter minha carteira de identidade ou na minha certidão de nascimento Lesbão. Mas o senhor se encontra aqui, né? Mas eu me encontro aqui, trabalhando todo dia. Quem não sabe que eu moro aqui? Quase todo dia eu estou aqui, entendeu? Às vezes eu deixo de passar final de semana com minha família para ficar aqui dando atenção. Delegado André, as condições de trabalho hoje são precárias? Precário é um termo bonito. Eu não posso falar outros termos porque não convém falar em rádio palavrão. Mas é uma situação crítica, não temos sequer internet, a estrutura que nós dispomos não é boa, temos todo preso, olha só isso aqui, Zé, todo preso, seja por uma bebedeira, seja por um motivo banal ou motivo sério,
nós temos que levar 70 km para ir, 70 para voltar para Valença. Valença no caso, né? Todo preso está indo para Valença, porque não tem mais estrutura para receber um preso aqui. A gente está deixando um preso aqui, enquanto faz o procedimento, numa situação até é questionável, juridicamente. O senhor teme, tipo, final de ano, quando aumenta o fluxo de pessoas aqui na cidade, é comum os visitantes, filhos ausentes estarem aqui, e há um aumento significativo do número de pessoas na cidade. Então, o senhor teme, de repente, aí, um caos por conta dessa falta de condição de trabalho que a polícia tem encontrado? Olha, quem não conhece o trabalho policial já sabe que a gente trabalha às vezes com a corda no pescoço, a gente trabalha às vezes com a faca no pescoço, a gente já trabalha muito, de forma dura, certo? Eu tenho tentado fazer ao máximo o maior número de procedimentos que é possível fazer, mas só para os que pegaram agora a entrevista, ouviram minhas outras entrevistas, eu cuido não é só de lesbão. Se eu cuidasse só de lesbão, estava morto de feliz se eu cuidasse só de lesbão. Eu já tinha resolvido muito problema nessa cidade. Mas São várias cidades, cada uma com seu problema diferente, né, Débora? Eu cuido de 3 comarcas, 5 cidades, são 3 juízes, 3 promotores, todos requerendo coisas de mim. Francinópolis, juiz de o promotor e o juiz de Francinópolis requerem coisas. O juiz e o promotor de Vazirânia requerem coisas, e com razão. Eles têm que requerer. Era preciso o quê? Ter delegado lá. Mas só tem um delegado para cuidar de 5 cidades. Aí você pensa, mas tem cidades por aí que tem delegado cuidando de 12 cidades, 13 cidades. Isso é certo? Não é certo. O problema é a população de Lesbos quer uma segurança de qualidade. Eu também quero proporcionar uma segurança de qualidade. O problema é, com essa estrutura que nós temos aqui, fica muito difícil. Já estava difícil pela falta de pessoal suficiente na outra delegacia. E agora, continuamos com o mesmo tanto de pessoal e não temos a estrutura necessária para sequer um e-mail eu consigo mandar. Delegado, essas últimas ocorrências que tiveram em Lesbos Veloso, alguns arrombamentos, violência aí com arma branca, pode ser reflexo dessa vulnerabilidade em relação ao quadro que vocês estão se encontrando ou não? Talvez. Existe essa possibilidade? Existe. No entanto, mesmo assim, mesmo com as vulnerabilidades, eu digo, Zé Neto, delegacia, a Polícia Civil, eu creio também que a Polícia Militar, ela é feita de 2 coisas: pelos homens que a ocupam e pela estrutura que é dada. Como eu disse, os homens que a ocupam estão sobrecarregados de serviço e a estrutura é ruim. No entanto, por exemplo, essas facadas que ocorreram, essas pessoas cortadas pela faca, foi nessa quarta-feira ou foi terça-feira, o caso lá num bar mal afamado, num bar mal afamado é uma palavra errada, desculpe, num bar que teve aqui, onde um esfaqueou o outro, já foi preso, cara. O outro, a gente já vamos pedir a preventiva. Grota do Feijão. Exato, da Grota do Feijão. No caso da Grota do Feijão, a não sei que ele se apresente, mas são outros 500. Mas está tudo sendo desenvolvido. Os furtos que ocorrem, as pessoas pensam, não prendeu. Nem sempre é possível manter a prisão. Se você lê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma série de requisitos para manter uma prisão. O Código de Processo Penal mantém uma série de requisitos, tem uma série de requisitos para você fazer uma prisão também. Mas pegou com objeto do crime. Mas existe uma série de requisitos para se manter uma prisão. As pessoas têm que lembrar que, ao contrário delas, que podem agir por emoção, a polícia tem que agir com razão. Essa caduquice das leis, de repente ela trava o trabalho da própria polícia? Trava. Nós tivemos um período, nós tivemos um período de chumbo, um período ditatorial. Logo depois houve uma abertura para o regime democrático. No entanto, essa abertura para o regime democrático e uma adoção de um sistema garantista monocular, hipergarantismo, causou um engessamento da polícia de forma incrível. Porque veja só, hoje em dia, para você terminar um inquérito, é necessário um número o cumprimento de vários fatores. É necessário para salvaguardar os direitos do indivíduo? É verdade. Há razões no sistema garantista. Mas, no entanto, isso ingessa o trabalho da polícia. Por exemplo, doutor, a gente sabe quem é. Sim, você sabe quem é. Só que eu preciso de provas, coisa que é difícil obter em Lesbos, porque aqui em Lesbos é raro as pessoas quererem ser testemunhas, você tem que praticamente adular para a pessoa abrir uma informação que às vezes sabe. Sim. Às vezes as pessoas sabem das coisas, não querem botar no papel. Por que será, Débora? Não sei. Sinceramente eu não sei.
E isso não sou o primeiro delegado a falar, são vários delegados que já falaram sobre isso aí. Eu acho até que o senhor Zé Neto sabe mais ou menos como acontece isso aqui em Elas Bom. Mas bem, Difere de outras cidades que o senhor já passou, esse comportamento? algumas coisas sim, coisas graves, as pessoas ainda ficam receosas de falar. Meu amigo, aconteceu ontem com o seu vizinho, pode acontecer hoje com você. Fale, se você sabe, fale, venha pra cá e fale comigo. Diga, doutor, tá O acontecendo. anonimato é garantido, né? O anonimato para algumas coisas é. Por exemplo, se você chegar, mas, doutor, eu sei de um cara ali que tem uma arma de fogo, tá com uma pistola. Doutor, eu sei de um cara ali que tá vendendo droga. Meu amigo, o anonimato é garantido. Você vem aqui e conversa comigo, de mim, não sai. Entendeu? Eu vou fazer o procedimento todo, você não vai nem ser citado no fórum. Entendeu? Existe esse anonimato. A gente sabe fazer esse trabalho. Agora, como eu disse, poucos agentes para muitas cidades, acaba que muitos trabalhos que eram para já ter sido feitos ficam sendo retardados por conta, por exemplo, vamos supor aqui, tem um furto em Elas Bom e tem um homicídio em Várzea Grande. Eu só tenho tanto de agente. Eu tenho que me deslocar para quem? Qual é o Zé Neto? Vocês esbarram ainda com essa questão do baixo número de policiais também, né? Exato, tem um número que para o Estado diz que é proporcional. Para mim, eu digo, para ter um serviço de qualidade, precisaria de um número maior, certo? Não só de PMs, eu não posso falar pela PM, porque eu não sou o chefe deles, não sou o superior hierárquico deles. Mas, o meu número de serviço, por exemplo, se tem um homicídio em Várzea e tem um furto em Elas Bom, é lógico que eu vou botar os agentes que eu tenho para investigar o homicídio. Delegado, para fechar com relação à delegacia de polícia, até que ponto a população é importante, os representantes aqui do município e os representantes políticos podem participar desse processo e ajudar, provocando aí as autoridades em nível de estado? Até que ponto eles podem, de repente, se inserir no processo? Eu acredito o seguinte, o Elas Bonense votou para os seus deputados, alguns deputados auriram votos que garantiram a sua vitória nos pleitos. Eu acredito que o Elas Bonense e os seus representantes, alguns representantes já até se moveram, mas eu acredito que todos os representantes devem ir lá na Assembleia, devem procurar, olha, a gente sabe que está numa situação de crise, mas é preciso construir uma delegacia, reformar, construir, o que for, mas é preciso ter um mínimo para a Polícia Civil trabalhar. Você observa que tem delegacias por aí no Piauí que tem uma estrutura boa, Valência tem uma estrutura boa, Oeiras tem uma estrutura boa. Picos, por exemplo, Picos já é uma delegacia que está precisando de uma intervenção já. Aqui em Elas Bom nós estamos aqui numa situação, cara, Caótica, né? Zé Neto, não tem nem internet. Sem internet, como é que eu vou olhar se Mas uma... realmente Se eu tenho que ir à Valência, como eu coloquei, inclusive, numa reportagem lá no meu jornal ontem, assim? Tenho que ir para Valência, tenho que ir para fazer em Valência para pegar a internet, para fazer um ofício, para me comunicar com outros delegados, para mandar uma precatória, para fazer tudo isso aí, é ridículo. Ah, doutor, mas é porque só tem um mês que queimou, o sistema é burocrático. Eu entendo tudo isso, o sistema é burocrático, o processo é lento, de melhora de construção, de reforma, de remessa da internet. Eu sei que disso tudo. Eu só estou expondo o seguinte, as cobranças sempre vêm para mim. Agora acontece o quê? Eu estou cobrando de volta. Eu estou numa estrutura ruim e eu preciso de melhoras. É isso que a gente está precisando. Vamos imaginar o seguinte, Zé Neto. Tu é professor, certo? Querem que tu dê aula para 50 alunos, certo? De repente a escola rui. A escola tem algum problema. Vamos supor que tem um incêndio também. A tua aula vai ser melhor ou pior numa escola caindo aos pedaços? Pior, certamente. Isso vai ser pior. Tu vai conseguir ensinar do mesmo jeito? Não. Evidentemente. Um médico está aqui no hospital, o hospital sofre uma intempérie como a gente sofreu, sofre um dano como a gente sofreu. Ele vai conseguir limitado, né? Ele vai ficar limitado. Ele vai conseguir atender os pacientes. Tem médico que sequer atenderia, mas eu não tenho essa opção. Eu estou atendendo aqui. Eu continuo trabalhando, continuo lutando do jeito que dá. Delegado, vamos tratar agora de outros assuntos. Um deles aí, um alvoroço que houve aqui em Elas Bom Veloso na semana passada, envolvendo um indício, sei lá, um princípio de estupro. Qual o seu posicionamento nesse sentido? Ocorreu, eu não posso citar nomes, porque ainda é um inquérito em andamento e também porque é uma menor envolvida. A gente tem que ter todo um cuidado com a questão do menor. O ECA preconiza isso e a Constituição Federal também. Uma menor chegou a esta delegacia alegando que havia sido estuprada. Narrou uma história que desde o começo achamos questionável a história.
achamos que havia falhas grotescas nela. Mas fizemos o boletim de ocorrência e começamos a investigar. Através das diligências de praxe da investigação, conseguimos ver que a história não batia. Mas mesmo assim, mandamos a menor para o Sanvis em Teresina, para a Evangelina Rosa, onde é feito o exame de violência sexual. Mandamos a menor também para o hospital daqui para checar, porque ela disse que foi lesionada na cabeça. O laudo veio negativo, ou seja, ausência de lesões. O laudo da Evangelina Rosa também. A gente ainda vai receber o laudo completo, mas o preliminar diz que não houve essa violência, até porque uma menor sendo estuprada por um cara bem maior, por um homem adulto, ela estaria muito agredida. E no dia seguinte já estava andando normal, estava normal, vindo normal. Como uma pessoa comum. Lhe causou estranheza? Me causou estranheza, porque eu já atendi casos de estupro. Quando a mulher revive o estupro, ela chora, ela sente, ela não consegue manter uma calma, ela não consegue manter uma parcimônia. Isso tudo. E nessa menor não se viu isso, não se viram as características psicológicas. A garota estava calma? Estava calma, narrando como se tivesse comido um bolo, como se tivesse tomado um lanche com os amigos. Certo? Uma coisa que a gente ficou questionando desde o começo. Então, a gente fez as diligências, chamamos a garota de novo, confrontamos os fatos dessa diligência com ela e ela confessou que havia mentido. Você ouviu o acusado? Ainda não, ainda vamos ouvir o acusado, inclusive soubemos por outras fontes não ainda por escritos, que houve por parte da família, ou parte de membros, amigos, a garota, não sei muito bem quem são, que ela postou a foto do indivíduo, sendo que sequer havia, dizendo que o indivíduo estava foragido, sendo que sequer havia prisão preventiva, prisão temporária decretada contra ele, ainda estava em fase de investigação. Ou seja, o cara, outro dia, por exemplo, eu estava no Conselho Tutelar de Tanque do Piauí, as pessoas estavam comentando sobre isso. Houve esse problema aqui de Lesbão? Isso, houve um dano à imagem desse rapaz. Aí depois é postado nessas redes sociais, que é um perigo essas redes sociais na mão de certas pessoas, na mão de pessoas que botam notícias. Fala que é crime já hoje, né? Botam notícias sem avaliar o peso que elas vão carregar. Imagina, Zé Neto, que eu posto na minha rede social que tu cometeu um crime, sem qualquer base, sem qualquer conhecimento. Isso vai te gerar um dano, a tua imagem gigantesca. As pessoas ficam só com a primeira versão, né? Com a primeira imagem. Né? Exato, que é um risco, porque pelo resto da vida esse cara, algumas pessoas vão lembrar só da primeira versão. Não vão ver que ela se desmentiu. Mas houve retratação cabal. Houve retratação cabal. No entanto, a imagem do cara está maculada. E eu vou ver esse cara e eu vou perguntar ao mesmo se ele deseja representar criminalmente contra quem sujou a imagem dele. Delegado, para concluir, o senhor quer também se posicionar com relação aos arrombamentos que houve lá na UAP. Foram 3 já de agosto para cá. O que é que o senhor gostaria de dizer? 1 foi uma tentativa, chamamos a perícia. 2 conseguiram, levaram um DVD e uma impressora, chamamos a perícia de novo. No 3º, também, nós sempre fazemos esse serviço. Como você pode ter observado, Zé Neto, com a minha presença aqui em Lesbão, aumentou o número de vezes que o IML veio, aumentou o número de vezes que a perícia veio. Se tiver que te chamar 100 vezes, você vai chamar? Chamo 1000 vezes se for necessário. Se for necessário, se eu pudesse, eu botaria um perito bem aqui nessa delegacia. Logo, sabe por quê? A gente só acredita em prova técnica. Eu não lido com fuxicos, não lido com o diz que me diz, eu acredito em prova técnica. Eu faço inquéritos com provas técnicas, não com fuxico. O que é que eu faço? O que é que eu fiz? O indivíduo foi localizado, a vítima, aliás, os indivíduos foram localizados. No entanto, como eu disse no começo dessa entrevista, a gente trabalha de forma com razão e não com emoções. A Polícia Civil e a Polícia Militar não podem trabalhar de forma emocional. O cidadão, tem que ser preso, sei o quê. A gente só pode prender se tem os requisitos previstos em lei. A gente tem, se não tem, não dá para prender, porque senão é abuso de autoridade. Entendeu? Você pode observar, né? Toda pessoa que é conduzida para cá, a gente, sempre que tem médico, leva para fazer o quê? Laudo. Porque eu me preocupo, sabe com o quê? Com a integridade das pessoas. Eu me preocupo com o que está preconizado em lei. Certo? Se eu receber essa orientação, certamente, antes da questão da formatura e tudo, né? Exato. Também antes da formatura eu era advogado.
E como advogado, a gente sabe que tem que ter o laudo médico, sempre que possível tem que ter o laudo médico. Ah, não teve o laudo médico por quê? Porque o médico não estava. Não havia perito, não havia IML. Isso tudo. Tem que ser feito tudo na forma da lei. Ah, a mulher, essa diretora, essa gestora da escola, fala sobre a atividade da polícia. Certo. Ela não fala que em menos de 24 horas o computador foi recuperado da terceira vez. Ela não fala isso. Ela desconhece o inquérito, até porque o inquérito é sigiloso na polícia. Se não houve a prisão, não é porque a gente não tenha quisto, não é porque a gente não tenha querido ter feito a prisão, entendeu? É porque a gente precisa fazer das formas corretas, precisa fazer através do inquérito todo bem feito, ouvindo testemunhas, analisando a situação, analisando a perícia, analisando a papiloscopia que foi feita. Nós não trabalhamos com emoções, nós trabalhamos com razão, certo? E olha só, uma coisa que eu já falei isso outra vez, né? Tu te lembra às vezes que eu falei, fui na Câmara de Vereadores falar com lojistas, eu acho que foi um erro não ter chamado também o pessoal das escolas. Ela fala que, essa senhora fala das atribuições dela, certo? Não sei se é atribuição dela, não sei se é atribuição da Secretaria de Educação, não sei tudo mais. Mas se você tem uma casa, Zé Neto, imagina que aqui é sua casa, você bota produtos valiosos nela, bens valiosos, você não vai procurar botar uma grade, não vai procurar uma câmera. Então, é totalmente desprotegido, né? Não tem muro sequer. É uma pergunta que eu faço. Ah, tem vitrais. Olha só, vou dar um exemplo. As grades que tem na minha delegacia, eu botei do meu bolso. Ah, não está certo. Não está certo. Mas eu sabia que precisava ter segurança. Se ela, não estou dizendo para ela botar do bolso dela. Não, de forma alguma. Eu nem vou bater cabeça com isso. Ela está certa em muitas coisas que ela falou. O certo é ela realmente oficiar, a Secretaria de Estado, fazer tudo isso. Só que é o quê? Vamos lá, os comércios. Comércio protegido com um cadeado. Proteção ser um cadeado. Pessoal, acorda, século XXI. Nós precisamos o quê? Aumentar a proteção. Eu já tive essa conversa várias vezes com vocês, com todo mundo aqui, por rádio, por reuniões, por tudo, certo? Nós vamos terminar os inquéritos que são necessários terminar e vamos dar a resposta, vamos mandar o Ministério Público e ao Poder Judiciário os inquéritos. Concluindo, o delegado Andrei deixa a Delegacia de Polícia de Elesbão quando estava previsto para o final do ano, e o que o senhor gostaria de dizer no final dessa nossa conversa? Bem, primeira coisa, o meu projeto, eu vou terminar os projetos que eu já tenho aqui em Elesbão, e assim que começar outras nomeações eu vou falar com o meu chefe, se ele vai me transferir ou não, isso é um problema dele, se vão me transferir ou não, isso é um problema da secretaria. Se o senhor continuar aqui, evidentemente que o trabalho vai continuar tal qual como está sendo conduzido. Vai continuar o mesmo trabalho que eu faço aqui, eu faço em Água Branca, faço em Oeiras, faço em Demerval, faço em Barro Duro, não há problema algum. A gente está trabalhando com o que tem, com a estrutura que tem. O balanço a ser feito nesse 1 ano e 2 meses frente à delegacia, delegado, na sua concepção, muito embora seja difícil autoanalisar, mas é positivo no seu modo de ver? Mediano. Eu não tenho ilusões, não fico o senhor já percebeu como é meu jeito, eu não gosto de me autopromover, não acredito nesse tipo de trabalho. Eu acredito num trabalho silencioso e bem feito. Olha só, várias vezes, o senhor já veio aqui, às vezes não é nem eu que chamo, Zé Neto, às vezes tu mesmo vem. Há delegados que gostam de qualquer coisinha, prender um ladrão de galinha, chama a imprensa, prendemos um dos maiores ladrões de galinhaços da região. Não, eu não gosto de fazer autopromoção. Eu gosto de fazer o meu trabalho de forma sossegada, de forma quieta, pautada em lei. Ok, um abraço, delegado, até breve. Muito obrigado, Zé Neto, e para a população de Elesbão um bom final de semana, e também para a população de Elesbão, pensem nas palavras que eu falo, eu não falo à toa.